Está dando para escutar? Alô, melhorou? Bom, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores, por estarmos aqui, que a gente possa sair carregado de boas energias, boas ideias. Eu vou falar do tema das escolhas que nós fazemos na vida. Sempre estamos fazendo escolhas. Acredito que quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente vai desenvolvendo as nossas capacidades, mais nós vamos percebendo as escolhas que fazemos. As escolhas não buscadas que chegam até nós. Quantas pessoas influenciam o nosso comportamento? Quantas escolhas parecem que são nossas e são dos outros? Quantas vezes obsessores escolhem para nós o tipo de pensamento, de comportamento que nós temos e nem percebemos por conta da subtileza ou, em alguns casos, de modo ostensivo, é percebida essa influenciação. Mas eu acho que isso também vai implicar, essa percepção das escolhas, vai implicar em o indivíduo tomar conta da sua evolução. Quando nós abrimos mão das nossas escolhas, das nossas direções, provavelmente estamos fazendo coisas que não são tão importantes para o nosso crescimento. E falhar numa existência, falir, perder tempo desnecessário, pode ter um preço muito alto. O preço mais alto que me parece é a do arrependimento do tempo perdido. Na matéria nós não damos muita conta da importância da existência, porque a sociedade materialista banaliza bem a existência, a vida, e de alguma forma nós entramos nessa ideia e acabamos perdendo de vista o nosso compromisso conosco mesmo, que é muito importante. Melhorar significa sair do sofrimento, ter mais lucidez, ter mais ciência de si mesmo, ter compreensão da existência, qual é a finalidade da vida. Muitas angústias, muitas dores se dão por falta desses conhecimentos. Parece que nós estamos jogados à deriva e vamos para cá e para lá sem direção, e muitas vezes é sem direção mesmo, por conta da nossa falta de controle sobre a nossa existência. Também não é um controle neurótico no qual a pessoa fica se vigiando 24 horas, mas é uma autopercepção importante. Nós vamos ver nesse livro belíssimo chamado Momentos de Decisão, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Marco Prisco, algumas ideias a respeito dessa questão que abordamos. Diz ele: a sua é a fatalidade do bem. Deu para entender? Só isso acho que já é muita matéria para discutir. A sua é a fatalidade do bem. Nós não escapamos do bem. Nós vamos ser bons inevitavelmente. Nós vamos melhorar incessantemente. Já estamos melhorando porque já estamos encarnados, proveniente de programações existenciais ou reencarnatórias, com determinados objetivos para alcançar. Aquela pessoa que você não gosta, talvez a sogra, um amigo difícil, que parece que veio do umbral, ele também vai melhorar. Não tem jeito, não escapa. As figuras da sociedade que são destacadas pelos males praticados vão melhorar, é da lei, ninguém escapa. Nós cometemos erros por conta das nossas imaturidades, infantilidades, dos nossos erros, da falta de conhecimento, que é inerente à própria imaturidade. Ou seja, nós temos comportamentos inerentes à própria imaturidade. Quando nós amadurecermos, nós vamos ter comportamentos mais edificantes, construtivos, melhores, etc. Agora nós estamos fazendo os nossos esforços para melhorar, apagar incêndio de coisas que fizemos no passado,
que hoje se apresentam como restrições, limitações, dificuldades, que muitas vezes nos queixamos, esquecendo que nós pedimos para reencarnar do jeito que nós estamos aqui hoje. Nós esquecemos, mas nós pedimos para estar nessa situação. Nós pedimos e quando chega a situação difícil, nós queremos afastar. Achamos que é um erro da espiritualidade enfrentar essas dificuldades. E assim, muitas vezes, nós empurramos o problema para debaixo do tapete e ficamos com aquela pendência que um dia, no tempo e no espaço, vai ter que ser resolvido. Não importa o tempo, vai ter que ser resolvido. Então, vamos lá. A tua é a fatalidade do bem. Como lograr ou como atingir depende somente de você. Se você está destinado ao bem, e isso depende só de você, o que você faz para atingir esse bem? O que você está fazendo para atingir esse bem? Qual é o compromisso que você tem com a sua reencarnação, com o seu programa reencarnatório? Às vezes a gente fala isso, a espiritualidade que está trazendo isso para nós, às vezes a gente nem parou para pensar nisso. E somos protagonistas da nossa evolução. Que não temos um plano de melhoria. Provavelmente você tem um plano profissional, fazer um curso, uma especialização, dominar tal área. Agora, aquilo que é mais importante na nossa vida segue um pouquinho ao bel prazer da sociedade materialista, com a visão limitada da vida, que muitas vezes faz a gente repetir a reencarnação por conta de abraçar ideias materialistas e ficar andando em círculo, nunca sair do lugar. Então, qual é o seu programa reencarnatório? Olha, gente, isso é tão importante que a nossa reencarnação é programada. Para quê? Para a pessoa não errar, não sair daqui falida. Porque o atraso moral que redunda e o sofrimento é muito grande. Vocês imaginam, no livro Os Mensageiros de André Luiz e um outro livro chamado Reencarnação Divina Bênção, falam a mesma coisa, que normalmente demora em torno de 20 a 30 anos uma preparação reencarnatória. Você, eu e o resto da humanidade passamos 20 anos treinando, recebendo orientação para dar certo na nossa reencarnação. Chega aqui, o que nós fazemos? Seguimos cegos seguindo cegos, né? Ele ia falar uma coisa em torno disso? Sim. No livro Missionários da Luz, André Luiz toma contato com uma noção que o benfeitor passa para ele, que é dos completistas. Completista é a pessoa que, ao reencarnar, ela cumpre 100% do que foi programado na programação reencarnatória. E a maioria de nós faremos de 50% a 70% do que programamos na vida espiritual. Durma com esse barulho. Provavelmente nós pensamos que estamos com toda a bola e a gente está bem aquém do que podemos fazer. É triste, né? Porque imagina você entrar numa empresa, você fez um curso de graduação, uma especialização e tem um emprego dos seus sonhos. Você chega lá para executar o seu trabalho e você executa somente 20% do que é esperado de você. Seu empregador vai querer que você continue lá? Não. E o que acontece com nós quando falimos na reencarnação? Os benfeitores lastimam muito, eles fazem de tudo para a gente não repetir. Tira a gente fora do corpo, dá orientação, dá curso, coloca bem outros espíritos para nos ajudar, eles fazem o que for possível. Mas a ilusão da matéria, o entorpecimento mental faz com que a gente fique de forma apagada na existência. Parece que nosso psiquismo está abafado, não tem lucidez, não tem clareza. Nós exercemos a mesmice, às vezes, o tempo todo, sempre repetindo coisas. Quando não,
repetindo de vidas anteriores. Coisas que já fizemos e não servem mais, a gente repete, em buscas que não levam a nada. Vamos adiante. Viagem demorada, compromisso atrasado. A gente pode demorar com as nossas distrações reencarnatórias, fazendo coisas que não agregam nada. Excesso de lazer, excesso de comida, excesso de descanso, excessos de coisas que não agregam nada. E aí a gente pode perder tempo e pode atrapalhar o nosso processo evolutivo. É da lei soberana da vida que cada qual se demore na experiência mal sucedida até superá-la. Nós poderemos nos deter na experiência mal sucedida até aprender. Como isso? Como se deter na experiência mal sucedida? Sabe aquela pessoa difícil na sua vida que você está 10 anos, 20 anos, 30 anos tentando se acertar e não se acerta? Enquanto não se acertar, vão se encontrar. Aquela piadinha que os espíritas fazem, bom, deixa eu ficar nesse casamento até o fim, porque na próxima existência eu não quero voltar com meu marido, e vice-versa. Mas vai voltar. Se não resolveu, vai voltar. Talvez não como marido, mas como esposa, como filho, como tio, como avô, como empregador, nós vamos nos encontrar ainda inevitavelmente. Como está dizendo aqui, nós temos que resolver isso. Porque veja bem, se eu não consigo resolver o problema que eu tenho com você, essa dificuldade de resolver o problema vai me aparecer em outro lugar. Eu vou tentar lidar bem com uma situação e eu não vou conseguir porque eu não tenho instrumento. Por quê? Porque eu falei aqui. Deu para entender? Se eu não desenvolvo a paciência, treinando, se esforçando, e toda vez que aparece uma situação difícil, eu explodo, eu grito, eu brigo, eu não conquistei a paciência. De tanto repetir as explosões, daqui a pouco me dá um colapso geral na personalidade, pifa a minha máquina física e eu não consigo fazer mais nada. Porque eu não adquiri aquela paciência, aquela compreensão. Então, isso que nós estamos enfrentando agora, nas famílias que nós estamos, e são preparadas para a gente resolver problemas pessoais e sociais. Eu tenho que aprender aquelas falhas de personalidade para conseguir fazer coisas maiores. Os lances importantes da vida são programados. São programados. Como está a sua vida? O que você acha que está programado? Viver com o seu cônjuge? Um filho difícil? Um emprego complicado? A esposa difícil? O marido complicado? Qual você imagina que é a sua programação? É tão importante a programação que Joana de Ângeles vai falar no livro dela, que nós podemos sair fora do corpo, ir para a cidade espiritual de onde procedemos, acessar a nossa ficha reencarnatória, pegar informações para se realinhar na existência. Olha o que a espiritualidade faz para nós. Ou seja, a gente sai fora do corpo à noite, vai para a cidade espiritual, vê a nossa programação. Eu fiquei de acertar contas com meu primo, com meu tio, com a minha mãe. Então eu vou trabalhar em cima dessa deficiência. Eu começo a trabalhar. Muitas vezes a gente vê pessoas dar uma rebobinada, uma reorientação na sua existência, provavelmente por informações que obteve, e ela se realinha novamente com o programa reencarnatório. Às vezes estava se desviando, caindo no buraco, repetindo coisas ruins, e aí volta e continua o trilho certinho. E os benfeitores podem nos ajudar bastante, mas depende de nós. Não dá para eles ficarem paparicando a gente o tempo todo. Aí vem a nossa responsabilidade para obter tais informações.
e mudar o nosso comportamento. É muito bravo Marco Cristo, gente, ou não? Ele puxa muito a orelha ou não? Acho que um pouco. Mas tem mais ainda, sobrou um pouco para a outra orelha agora. Os meios de como vencer as etapas se encontram ao alcance de todos, a cada um cabendo como e quando conseguidos. Todos podem fazer. Te pergunto, você se subestima? Você se coloca para baixo? Você desvaloriza as suas capacidades? Você desrespeita as suas amizades, os seus esforços sociais? Você se desqualifica? Uma pessoa que se bate o tempo todo, como ela pode se ajudar? O tempo todo eu sou uma droga, eu sou um lixo, não valho nada, tudo que eu faço é errado, ninguém, não sei o que lá, e bababá, eu não presto. Uma ladainha infindável. Vai mudar de que jeito? Como? Aí tem os mecanismos evolutivos. Como diz Joana de Ângeles, vem a prova amarga para a pessoa mudar. Então a prova amarga pode ser uma doença, uma perda, um desemprego. Aí a pessoa passa pela prova e repete o erro. O que acontece então? Vem a expiação. A provação pode ser modificada, ela é reversível. Eu estou desempregado, estou passando necessidades, mas eu me resigno, faço oração, tento melhorar, etc, etc. Eu venci a prova. Então muda, reverte aquela situação. Agora, se não reverte, vem a expiação não reverte. A pessoa vai até o fim da vida com uma lesão psíquica, uma deformação física, um descontrole emocional e por aí afora. Então a expiação é o último recurso. Não tem jeito, a pessoa não consegue melhorar por causa do corpo que ela está. No livro A Ação e Reação de André Luiz é contado um caso do personagem chamado Sabino. Esse espírito, há 1000 anos onde ele encarnava, ele era motivo de desordem social. Há 1000 anos ele aprontava no planeta. Até que não teve mais jeito, ele reencarnou cego, surdo e paralítico. Uma expiação. O corpo dele era como uma prisão de ossos. Ele não conseguia fazer nada, dependia tudo da mãe. Então aquela foi uma expiação para conter os impulsos destrutivos que ele alimentava. Deu para perceber? Se desse um corpo bom para ele, ele saía quebrando tudo, aprontando, fazendo maior bagunça na vida. Só que ele estava numa prisão, não dava mais para sair, não dava para fazer nada. Ele passava 30 Só voltar aqui, eu pulei graça. Os lances importantes da vida são programados conforme as necessidades de evolução individual. É cirúrgico. Qual é a sua necessidade? Por exemplo, eu lembro o livro de André Luiz, também o Missionário da Luz, que uma mulher estava com um mapa na mão, um mapa da futura reencarnação. E ela vem falar com o benfeitor que está com André Luiz. Ela chega para ele e fala: olha, benfeitor, eu gostaria de ter um problema aqui na tiroide para eu conseguir educar a minha vaidade. Eu gostaria que eu tivesse essa disfunção no meu corpo. E aí eles conversam e tal, vão planejar como vai ficar. Só para ter uma ideia de como a programação é programada de acordo com as necessidades da pessoa. Então a nossa reencarnação, que pode parecer difícil, e pode ser mesmo, tem as restrições que nós pedimos. A espiritualidade viu que era melhor para nós. Imagina um Dom Juan que está cheio de grana, bonitão, ou uma mulher bonitona,
que aproveita a beleza para seduzir os outros, gerar sofrimento emocional e muitas vezes suicídio das pessoas que passaram pela situação. Uma pessoa dessa, às vezes, recebe a orientação do benfeitor para reencarnar num corpo limitado, um corpo feio, disfuncional, para justamente ele deixar de ser tão ruão, para ele parar de ficar fazendo coisas que machuquem os outros. O fatalismo universal é a perfeição. Olha que maravilha. Não é motivo de alegria isso? Você já imaginou que você vai ser muito melhor do que é agora? Todos nós vamos ser melhores? Você já imaginou que nós vamos ser felizes, alegres, bom ânimo, saudáveis, sadios? Uma pessoa que já teve uma pequena experiência de transcendência da vida, de energias elevadas, sente um bem-estar inimaginável. Um bem-estar que, comparado com as nossas dificuldades, parece tão ínfimo. Os nossos problemas são tão pequenos comparado com um sentimento elevado, que a gente não consegue imaginar como é esse sentimento elevado. O sentimento elevado é tão bom que Joana de Ângeles diz que os sentimentos da gratidão e do amor cura pequenos conflitos na personalidade. Tal o equilíbrio, a harmonia resultante desses sentimentos elevados. Nós também sofremos muito de uma percepção equivocada da existência. Alguém já tomou passe aqui? Já, né? Perguntar isso no centro espírita é meio estranho, né? Quando você toma passe, você se sente bem? Imagina se sentir esse estado bom o tempo todo. O tempo todo. Melhora isso, põe mais melhor em cima disso. Uma alegria incessante, dominante. Uma convicção sem conseguir diminuir. Uma convicção plena da beleza da vida. Isso é começar a evoluir, a melhorar, a sentir coisas que a gente não imagina. Quando você está com depressão, com dor de dente, dor de estômago, dores e dores, você é uma pessoa amistosa, sorridente, alegre? É ou não? Não, não dá para ser, né? Porque a dor dói. Isso é só para fazer uma analogia. Quando nós estamos mal, a gente não consegue imaginar o que é estar bem, o que é estar alegre, o que é estar exultante. Quando nós estamos mal, a gente não consegue alcançar esses estados superiores. É o mesmo fazendo um paralelo com a elevação espiritual e a falta de elevação. Quando eu estou para baixo, as coisas parecem horríveis e tristes. Quando eu estou para cima, parece que tudo vai dar certo, que as coisas vão melhorar. Então, se a gente está experimentando um estado de fracasso, de sofrimento, tendo a ideia que isso vai durar para sempre, não vai durar para sempre, é passageiro. É como Allan Kardec fala que os espíritos inferiores, não estou querendo fazer comparação conosco, é só uma ilustração. Os espíritos sofredores, eles têm a impressão que eles vão sofrer eternamente. Por isso, o sofrimento mais acirrado, o desgosto, o medo, parece que aquilo nunca vai mudar, mas vai mudar. A dor e o desaparecimento constituem processos de que se utiliza a vida para impelir o espírito à felicidade. Então, essa dor que nós experimentamos é para nos levar à felicidade. O que é bom e o que é ruim? Ter o corpo saudável é bom? Maravilha, é. Ter o corpo doente é ruim? É. Mas tem vezes que o corpo ruim é bom. É bom quando coíbe o indivíduo de fazer coisas ruins para a sua existência.
Às vezes o indivíduo tem um AVC, tem um ataque do coração, acaba ficando paralisado, inutilizado, para não cometer uma coisa pior. Às vezes nós somos ajudados pelos benfeitores, eles chamam isso de... daqui a pouco vem. É uma doença que os espíritos promovem na gente para a gente não cair mais fundo. Ou seja, digamos que eu seja um bom caráter, estou trabalhando na empresa, sou honesto, aí entra um colega de trabalho e começa a me desviar daquele bom caminho. Todo dia, quando sai do trabalho, quer ir no boteco beber cerveja, ficar falando mal dos outros, eu começo a ir, mas como eu tenho crédito, como eu estou tentando ser uma pessoa boa, os espíritos me ajudam, é auxílio doença. Os espíritos me ajudam. Eles me colocam doente durante 6 meses numa cama, nesses 6 meses eu recupero. Eu quebro o vício da bebida ou de sair com aquela pessoa. Percebe? Então quem olha fala, coitado, estava passando necessidade e ficou desempregado. Pior ainda. Não, é melhor. Porque agora a preocupação dele vai ter que ficar focado no desemprego, na falta de dinheiro, que ele estava usando mal a condição que ele estava. Então nós também temos que aprender a enxergar o que é bom e o que é ruim em nossas vidas. Nós reclamamos e muitas vezes uma situação está nos salvando. Uma pessoa que vai cometer o suicídio, eu vou falar uma coisa, não vou falar nada. Uma pessoa que vai cometer o suicídio, de repente ela é também demitida da empresa, ou é atropelada, lá sei eu, quebra uma perna, às vezes aquilo é melhor do que o que ela ia fazer, que era o suicídio. E quem olha fala que ela está sendo perseguida, o mundo está conspirando contra ela, não está não. Ela está sendo ajudada. Nós vamos até que horas? 5h30? Não entendi. 5h30. Ah, 5h30, tá bom. Se quiser ultrapassar, não tem problema. Mas acho que dá. Embora haja variedade múltipla de recursos para a conquista sobre si mesmo, a opção pessoal define a evolução em que cada homem estagia. Olha só, vamos destrinchar isso daqui. Embora haja variedade múltipla de recursos para a conquista de si mesmo, existem vários meios de eu melhorar a mim mesmo. A opção pessoal define a evolução em que cada um se encontra. A opção minha de buscar uma saída reflete o estado evolutivo que eu tenho. Se eu sou uma pessoa mais madura, eu vou procurar situações mais significativas, mais eficazes para a minha melhora. Se eu sou uma pessoa que não estou nem aí com a vida, eu vou me valer de recursos outros, coisas sem importância nenhuma. Por exemplo, se eu me sinto muito angustiado, eu vou procurar bebida para afogar a minha angústia. Isso retrata o nível evolutivo da pessoa. É uma pessoa imatura que se vale de recursos inadequados para se ajudar. A pessoa madura vai ver aquilo que é eficaz. Vai fazer uma consulta, vai ler um livro, vai conversar com um especialista. Isso mostra a maturidade de uma pessoa que dá importância para a sua vida e não deixa ao Deus dará. Marcha lenta, chegada tardia. É muito comum reclamarmos algumas vezes do tempo que parece não passar, embora ultimamente o tempo está passando rápido demais. Quando a pessoa está com dor, parece que não passa nunca, demora demasiado. Demasiado. Mas a colocação dele aqui é marcha lenta, chegada tardia. Então o indivíduo está marchando de forma lenta e, portanto, demora para chegar ao resultado e ele ainda reclama. Então aí vem o discernimento de avaliar. Espera aí, eu quero resultado mais rápido, eu tenho que ter um
comportamento mais consentâneo com o que eu quero, mais de acordo. Eu faço isso ou não? Ou eu caio no desânimo, na desesperança, na desistência? Você joga a toalha e continua no ringue. O determinismo divino impõe injunções promotoras à ascensão do progresso. Impõe a divindade condições para que o indivíduo progrida, né? Como no caso que foi citado da expiação. É imposto uma situação que o indivíduo não pode reclamar, porque aquilo é o melhor para ele, embora ele não saiba. O livre-arbítrio espiritual define o tempo que lhe apraz para culminar a destinação. Então, é usar a liberdade pessoal, que eu tenho livre-arbítrio, e acelerar o meu processo de melhorar a minha condição. Como que eu uso o meu livre-arbítrio? Tudo que nós fazemos fica registrado aqui em escapa. Quando eu uso mal o meu conhecimento, o meu comportamento, isso que fica aqui começa a dar problema, começa a dar pane na personalidade. Por exemplo, pensa hoje como você se encontra. Qual é o tormento que passa pela sua cabeça como uma ideia fixa? Eu não valho nada, as pessoas não gostam de mim, nada dá certo na minha vida, eu quero ter mais paz, mas o tumulto mental não deixa. O que acontece? O que eu tenho dentro de mim que forma tumulto? O que eu guardo dentro de mim? Ou esse tumulto vem do nada? Vem só da sociedade? Da onde vem esse tumulto? Como dissemos antes, nós registramos tudo dentro de nós. Se eu tenho registros de crimes praticados, de maldades praticadas dentro de mim, como eu posso ter uma mente sadia? Como eu posso ser paciente, consciente, compreender as pessoas, ser afável, amistoso? Como eu posso fazer isso se dentro de mim está uma bagunça terrível? E aí a pessoa vai fazer terapia, toma medicamento, ajuda um pouco, mas não resolve. Conhecimento que o Espiritismo vai trazer para nós, lei de causa e efeito. Se eu trago registrado dentro de mim débitos, problemas não resolvidos, enquanto não forem solucionados, eu carrego esse tumulto interno. É simples da gente ilustrar. Provavelmente você vir ao vir aqui, pegou algum trânsito ou coisa do tipo, e isso deixa a pessoa atormentada, insegura, com medo. Agora, ao estar aqui no centro, a gente se sente mais seguro, mais harmonizado. Por quê? Porque o ambiente favorece isso. Quando o ambiente é harmônico, nós sentimos bem-estar. Quando é desarmônico, nós sentimos medo, insegurança, raiva. Então, quando nós achamos que só coisas ruins acontecem, é por conta dessas coisas que carregamos dentro de nós, que precisam ser eliminadas, resolvidas. Quando eu tiro para fora os meus tormentos, eu estou tirando conflito. Um conflito, por exemplo. Um exemplo. O conflito. Eu sou uma pessoa honesta, mas no meu emprego aparece uma oportunidade para eu pegar uma grana ilicitamente. Isso gera um conflito dentro da personalidade. Eu sou honesto, mas quero aquela grana para mim. Esse conflito pode desarticular a personalidade, transtornar a personalidade, né? Quando eu vou resolvendo esses conflitos, eu vou me tornando uma pessoa cada vez mais honesta, mais lícita, mais equilibrada, eu vou tendo dentro de mim mais energias saudáveis do que doentias. Então depende do que nós estamos fazendo. Você quer ser alegre, triste, sociável, amistoso, inamistoso? Depende dos esforços que fazemos.
Não se queixe, portanto, das dificuldades. Estas resultam da sua própria escolha. Bom, e aí a gente teria que ter um comportamento proativo. Tá bom, fui eu que escolhi isso, fui eu que me coloquei nessa. E o que eu faço agora? O que eu faço? Vou ficar chorando, vou ficar jogando nos outros a responsabilidade, meu pai que não me pegava no colo, a minha mãe que não me beijava, por isso eu sou assim, a sociedade sempre foi ingrata, eu sempre tive problemas, como se ninguém tivesse problemas no planeta. O que eu tenho que fazer comigo? Qual é o meu papel na minha existência? Ou eu tomo as rédeas da minha vida e dou uma direção, ou alguém pega as rédeas e leva para onde quiser. Por exemplo, o obsessor que chega no meu ouvido e fala: por que você está no centro? Você está perdendo tempo. Não está acrescentando nada na sua vida, vai fazer alguma coisa mais interessante. Aí eu adoto a ideia do obsessor e saio do centro, não volto mais. Como eu não estava dirigindo a minha vida, ele acabou assumindo esse papel. E os espíritas, às vezes, por estudar o assunto, acham que não é obsediado. Os trabalhadores espíritas, por exemplo, mais do que nós imaginamos, nós somos obsediados, fala Manuel Filomeno de Miranda e Joana de Ângeles. Mais do que nós imaginamos. Então nós temos que estar muito atento, cuidado quem chega perto de você. Ela pode te jogar ideias destrutivas e aniquilar a sua esperança, os seus objetivos. Não maldiga as circunstâncias afligentes que você defronta. Não maldiga. Então, abençoada. Deus abençoe essa pessoa que me deu uma fechada de carro. Deus abençoe essa pessoa que me provocou aqui ou ali, ou meu empregador que não fala comigo. Deus abençoe. Eu desejo o bem dela, porque até aí o conhecimento espírita amplia a nossa visão. Porque quando eu maldigo a pessoa que não gosta de mim, quando eu provoco ela, etc., o que nós aprendemos dos pensamentos? Que os pensamentos são forças vivas, os nossos pensamentos são carregados de energias, emoções e ideias, imagens. Quando eu desejo o mal do outro, eu estou emitindo coisas. O pensamento é coisa, não é uma coisa oca, é coisa, tem consistência. Eu estou emitindo para a pessoa, vai bater nela e voltar carregados das energias dela em mim. Forma um circuito. Então, quando eu faço mal para o outro, eu faço para mim também. E eu preciso cuidar disso. A partir do momento que nós assumimos responsabilidade, André Luiz diz que quando nós adquirimos o pensamento contínuo, nós passamos a ser responsáveis por nossa vida. É a lei de causa e efeito. Então, tudo que eu faço tem repercussão. Vai voltar para mim. Por que volta? Para me castigar? Não, para eu aprender, para eu me educar, para eu ter dimensão do que eu faço com os outros, com meus pensamentos. E mudar a postura mental e começar a respeitar os outros, a desejar o bem, etc. Estou aqui preocupado com o tempo, eu quero apresentar um trecho do livro de Emmanuel, mas vai dar tempo, sim. O pai, embora a sua teimosa rebeldia, mesmo que você relute em estacionar, convida-lo-á, hoje ou mais tarde, a opção da liberdade, mediante a expiação compulsória de que ninguém consegue se furtar. Eu estou terminando de ler um livro do Divaldo Pereira Franco, pelo Manuel Filomeno de Miranda, e eles estão resgatando um espírito que está há 500 anos chefiando uma sessão do umbral. 500 anos. Vivendo esse inferno. Como está dizendo aqui, pode chegar a 1 milênio, 2 milênios, mas ele vai ser resgatado. E no livro mostra que ele foi resgatado. Nós vamos, inevitavelmente, evoluir, melhorar sempre. Agora eu queria terminar fazendo algumas citações do livro Roteiro de Emmanuel, que eu acho extraordinário, a colocação que
que ele traz aqui. Isso para assumir responsabilidade. Diz ele: somos o que decidimos. Tudo bem? Somos o que decidimos. Possuímos o que desejamos. Estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos, sempre seguindo os ditames pessoais. Cada dia proclamamos com as nossas ideias, atitudes, palavras e atos: faça-se o destino. Isso é demais. Todo dia nós proclamamos isso: faça-se o destino. Por exemplo, você acorda todo dia e fala: pronto, vou para aquele emprego que é uma droga. O seu destino está sendo traçado. Você passa 20 anos levantando e indo para aquela empresa reclamando. Se consolidou de tal forma dentro de você esse destino, que é plástico, nós moldamos ele. Eu estou fazendo ele toda vez que eu proclamo isso. Toda vez que eu maldigo o meu chefe, o governo, as situações da vida, toda vez que eu faço isso, o meu destino está se consolidando. Então, cada dia proclamamos com as nossas ideias, atitudes, palavras e atos: faça-se o destino. E a vida nos traz aquilo que dela reclamamos. Eu reclamei isso, que a vida vai me trazer. Aí, quando vem, eu não quero. Ah, não, mas eu não pedi isso. Se eu pedir na vida espiritual, aqui como encarnado, eu não quero passar por essa prova. Como se a divindade errasse, se equivocasse. Mas tem mais. Os acontecimentos obedecem às nossas intenções e provocações, manifestas ou ocultas. A existência, pois, para nós, em qualquer parte, será invariavelmente segundo princípios. Toda a colocação dele mostrando o nosso papel na nossa existência. Nós somos os feitores, os protagonistas, os atores que estão fazendo a nossa peça, a nossa caminhada. Joana de Ângeles fala que nós estamos tardando a nossa evolução. Nós poderíamos otimizar mais, melhorar mais. Mas às vezes a gente está encharcado das ideias materialistas, dos caprichos pessoais, dos desejos. Nós criamos desejos desnecessários. Por exemplo, eu posso necessitar de um celular para o meu trabalho, mas eu não preciso, às vezes, de um celular mais sofisticado, que aí não é uma necessidade, é um desejo. Às vezes a gente confunde a necessidade com o desejo. A necessidade é aquilo que é imprescindível, que eu preciso. O desejo é um capricho. Às vezes nós infernizamos nossa vida porque não conseguimos comprar aquele celular, aquele sapato, fazer aquela viagem, comprar aquela blusa, fazer aquela viagem, etc, etc. E fazemos um inferno. E aí a gente mostra que não sabe priorizar o que é mais importante e o que é menos importante. O que vale a pena defender ou não. É isso que eu tinha para falar. Agradeço a atenção de vocês. Espero que seja útil a nossa colocação. Vai fazer pergunta? Está aberto, então, para